Bom, boa noite, né? Vamos iniciar aqui nossa aulinha de Química 1 sobre isomeria, tá bom? Vamos lá. O que é isomeria? Isomeria é quando dois compostos têm a mesma fórmula molecular, mas são substâncias diferentes. O que eu quero dizer com substâncias diferentes? É que eles têm propriedades físicas e químicas diferentes, tá? Então, eles se diferem na forma estrutural plana ou no seu arranjo espacial, tá bom? Aqui eu dei um exemplo do C3H6O, que pode ser escrito por esses dois jeitos, né? Aqui, se vocês fizerem a continha, a contagem dos carbonos, do hidrogênio e do oxigênio, dá C3H6O, bem direitinho. E, opa, acabei de entregar o ouro. Só que vocês veem aqui que eles têm funções diferentes, né? Qual é essa função aqui? Alguém quer dizer? Participar? Por favor. Cétone. Boa, cetona, exatamente. E a desse aqui, obrigado. E a desse aqui é um aldeído, né? Então, qual o nome dessa primeira substância? 3 carbonos, prop, né? A terminação da cetona termina com ona. Então, propanona. E a terminação do aldeído termina em al, né? Se tem 3 carbonos aqui, propanal, tá bom? Aí vamos lá. Na isomeria, ela pode ser dividida em tem duas classificações maiores. A isomeria plana, que também é chamada de constitucional, e a isomeria espacial, tá? Vamos começar aqui pela isomeria plana, que é quando a diferença entre os isômeros é na fórmula estrutural plana. Vocês entenderam o que são isômeros? Ficou claro? Vocês têm alguma dúvida? São moléculas aqui. Pode falar. Não, professor, ficou claro. Beleza. Então são moléculas que têm a mesma fórmula molecular, só que se diferencia aqui, né, na estrutural. Então vamos lá. Então, quando a diferença entre os isômeros é na fórmula estrutural plana, aí eu tenho as subclassificações, né? A primeira delas é a isomeria de cadeia, também é chamada de esqueletal. Mas esqueletal nunca vi em nenhuma questão, sempre é de cadeia. Quando é que ocorre a isomeria de cadeia? Quando a diferença está apenas na cadeia carbônica, no tipo da sua cadeia, certo? A função orgânica, essas coisas, é tudo preservada. Então, o tipo de cadeia seria o quê? Se ela é normal, se é uma cadeia normal, se é ramificada, se ela é aberta ou se ela é cíclica, tá bom? Eu botei aqui exemplos. Esse aqui, nesse primeiro exemplo. Contando aqui os carbonos e hidrogênios, é a mesma fórmula molecular. Só que aqui, vocês veem que aqui está uma cadeia normal, né? Já aqui, ela está ramificada, né? Tem 3 ramificações aqui. No caso, uma, porque a contagem do carbono fica 1, 2, 3, e fica essa ramificação aqui. Por isso que é metilpropano. Esse aqui é butano, tá? Mas ambas é C4H10. O outro exemplo aqui, perdão a imagem ruim aí, mas aqui é do livro de vocês que eu peguei. E eu não tenho, recebi também digitalizado, né? Do ciclo butano e do 2-buteno, cuja fórmula é C4H8. Eu posso escrever assim, como ciclo, né? Aí ficaria ciclo butano, ou eu posso botar assim, que fica 2-buteno, tá bom? Ou seja, aqui é cíclica e aqui é aberta, a cadeia. Entenderam isomeria de cadeia? Acho que é bem simples assim. Essa parte dessa aula é bem simples. Vamos lá para a isomeria de posição. Quando é que ocorre a isomeria de posição? Quando no isômero muda o local, tipo o carbono, o número do carbono que se localiza o grupo funcional, né, a função, ou a ramificação, ou a insaturação. Opa, tive um erro aqui de português, né? Depois eu vou ajeitar. Insaturação, lê-se dupla, né? Quando a dupla muda de local. Então seria quando a dupla muda de local, quando... Peraí que tem alguém querendo entrar na aula. Deixa eu voltar aqui.
Vocês estão vendo ainda, né? Vocês estão vendo ainda, né? Sim. Pronto. Então, repetindo, quando a ramificação muda de carbono, ou então a dupla muda, ou então a função muda de local, tá bom? O exemplo que eu trouxe aqui foi do... O pessoal ainda está entrando. Pronto. O primeiro exemplo está aqui, né? A molécula é a mesma, a fórmula molecular, só que o metil, o grupamento metil, aqui nesse exemplo ele está no segundo carbono. E nesse outro está no terceiro. Aqui são isômeros de posição, tá bom? A ramificação muda de local. O segundo exemplo aqui, o que vocês estão percebendo? A mesma fórmula molecular, só que a insaturação, ou seja, essa dupla aqui, ela que está no carbono 1, 2, 3, no carbono 4, né? Aqui está no... Aliás, perdão, está no carbono 1. A contagem começa da dupla, então da função orgânica. Aqui está no carbono 1. Já aqui está no carbono 2. 1, 2, tá? E o terceiro está faltando o da função, né? Aqui, a mesma fórmula molecular, só que nessa molécula aqui eu tenho um álcool, certo? O finalzinho aqui, OH. E já aqui, perdão, é álcool nas duas, tá? Só que aqui é no primeiro carbono e aqui é no carbono do meio, no segundo, tá? O grupamento álcool, a função álcool. Vocês têm alguma dúvida? Acho bem simples, né? Assim, alguém tem alguma dúvida? Queira perguntar, sim ou não? Tá de boa? Tá tranquilo. Beleza. Eu sei, obrigado por esse feedback, mas é porque realmente eu fico cego sem ver o chat e tal. Eu sei que às vezes é chato, né, falar, mas eu agradeço bastante. A terceira, isomeria de função, que é quando a função, quando troca de função, né? Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem a mesma fórmula molecular, se a gente for contar os carbonos, os hidrogênios e os oxigênios, só que nessa primeira molécula aqui, eu tenho um álcool, né? Seria o etanol. E nessa aqui, eu já tenho... Que função orgânica é essa? Ver se vocês estão afiados. Alguém se arrisca a dizer? Um éter. Isso, exatamente. Lembrando a nomenclatura do éter, que às vezes não é muito pouco... É pouco cobrado, né? Mas tem o ox aqui no meio, né? Número de carbonos da esquerda, ox, e o número de carbonos da direita. Outro exemplo aqui, o C7H8O. Ele pode ser escrito, a sua fórmula estrutural pode ser tanto essa aqui como essa aqui. Sendo que essa primeira, a minha função é um álcool, aqui no final, né? Um álcool terminando com OH. E essa função aqui é a função fenol, que tem um anel benzeno mais o hidroxilo, tá bom? Um terceiro exemplo Professor, aqui. Oi. serve para as hexoses também, porque aquela C6H2O6, que é a glicose, eu estava assistindo uma aula, ele falou que recebe outros nomes também. Tipo glicose, que é C6H12O6, né? E tem outra que é tipo frutose, que é mais ou menos a mesma molécula. Sim, eles são isômeros, viu? São isômeros, sim. Certo. E, inclusive, já foi questão de prova isso aí no Enem. Mas muito bem lembrado. São sim isômeros. Passando aqui. Tenho também a isomeria de compensação, que é chamado de metameria. Esse é o nome mais conhecido. Metameria realmente cai nas questões. O que difere, tudo é a mesma coisa, né? A fórmula molecular é a mesma, mas o que difere é a posição do heteroátomo na cadeia. Lembrando que, eu não sei se vocês se recordam, o que faz uma molécula ser homogênea ou heterogênea? Uma molécula orgânica, né? Uma molécula orgânica é heterogênea quando existe um heteroátomo na sua função, na sua cadeia. O que é um heteroátomo? Hétero vem de diferente, né? Então é um átomo diferente. Normalmente são 3, que é o nós, que é o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre, tá?
Só para relembrar aqui. Então vamos lá, que eu peguei esse exemplo do livro de vocês. Nesse primeiro aqui de cima, o heteroátomo, no caso aqui é o oxigênio, né? Nós, nitrogênio, oxigênio ou enxofre. Ele tá mesmo aqui, né? Logo depois do primeiro carbono. Aí a nomenclatura, lembrando a nomenclatura do éter. Met, que é de um carbono, metox, o ox, que é um éter, e aí a contagem de carbonos do outro lado, que são 3, então é prop. Então, metox, propano. Já aqui, o oxigênio está depois do segundo carbono. Então, ele está mesmo no meio, tá? Nomenclatura, relembrando aqui, 2 carbonos aqui, então é tox, 2 carbonos aqui, etano, tá? Mas percebam que a forma molecular deles dois é a mesma, C4H10O, tá bom? É bom que a gente vai também relembrando, né, a nomenclatura da química orgânica, né? Agora, lembra, por exemplo, aqui de baixo, alguém pode me dizer que função é essa? Que tem C dupla O, éster, exatamente. A nomenclatura do éster é o número de carbonos da esquerda, o ato de o número de carbonos da direita, terminado em ila. Então, se eu tenho 2 carbonos aqui na esquerda, é etanoato de metila, tá? Só para relembrar. No caso aqui, o éster, ele está aqui no segundo carbono. Está fazendo dupla O com O aqui no segundo carbono. Já nessa aqui, a função éster está logo no primeiro, tá? Então, vocês estão percebendo, vocês entenderam o que é metameria? É simplesmente a diferença da posição do heteroátomo. No caso aqui, oxigênio e oxigênio aqui também, tá? Essa é a cadeia principal, né? Vocês entenderam isso de metameria? Sim. Certo. Achei que tinha algum convite aqui, ó. Então, pronto. Vamos passar adiante. Observação. Existe também a tautomeria, que é quando é uma particularidade, certo? De uma isomeria de função, que é quando 2 isômeros eles existem ao mesmo tempo e eles estão em equilíbrio dinâmico, se transformando um no outro. Ora tem um isômero e ora tem o outro. Não sei se vocês lembram, essa setinha aqui significa de equilíbrio, né? Então, essas 2 moléculas aqui, elas existem na mesma solução. Ora tem muito aldeído, ora tem muito enol. E assim eles ficam se equilibrando, tá? Então, eles coexistem. Esse co é de, ao mesmo tempo. Eles existem ao mesmo tempo. O nome disso é tautomeria. Por que ele é um caso particular de isomeria funcional? Porque aqui, essa função aqui seria aldeído, e aqui já seria enol, tá? Eu vou já explicar o que é enol, tá? Para vocês. Mas só fechando aqui. No caso desse primeiro exemplo, o nome seria equilíbrio aldo-enólico. A tautomeria, normalmente, sempre são 2. Sempre é com aldeído ou com cetona, tá? Eles estão muito instáveis, certo? Por isso que a dupla aqui do oxigênio pode passar para cá, por isso que forma essa dupla aqui, e o hidrogênio pode se juntar com o oxigênio, porque o oxigênio é muito eletronegativo, né? Se vocês lembrar a fila de eletronegatividade, por isso que eles coexistem, os 2 existem ao mesmo tempo, tá? O nome disso se chama tautomeria. Quando eu tenho, já aqui na cetona, né? A mesma coisa. A dupla do oxigênio passa para cá, e como o oxigênio é muito eletronegativo, ele vai chamar o hidrogênio, né? Ele vai querer se juntar, ele vai querer roubar os elétrons de alguém. Então, e ele vai roubar o elétron do que é mais fácil, né? É meio óbvio isso, né? Aí, então, ora existe cetona, ora existe a função enol. Ah, Yuri, mas o que é enol? Eu vou nem... É assim, acho que dá para é bem intuitivo, né? Se vocês se recordam da nomenclatura, a ligação, o N, EN, é de ligação dupla, né? Vocês lembram que pentano, esse AN é porque só tem ligação simples, mas se eu tenho penteno, esse EN é porque vem de uma dupla. Então, esse EN se refere à dupla, e o sufixo ol se refere a qual função orgânica, que termina em ol, etanol, propanol, né? Se refere à função álcool, né? Então, é quando vem dupla aqui e álcool. Dupla aqui e álcool. Aqui eu botei só para vocês
É porque é o seguinte, eu poderia estar resumindo esses meus slides, mas eu realmente queria que eles servissem de base de estudo para vocês, entendeu? Que vocês baixem e vejam os slides. Por isso que eu tento deixar bem completo, tá? Enfim. Agora, a gente vai passar da isomeria plana para a isomeria espacial, que também é chamado de estereoisomeria. Antes de passar para ela, eu pergunto para vocês têm alguma dúvida? Tautomeria, relembrando, tautomeria, metameria. Professor, Oi, pode falar. tem alguma relação entre alotropia e isomeria? Alotropia e isomeria. Alotropia é tipo de carbono grafite, carbono diamante, né? Não tem não. Porque é uma substância simples, né? Os alótropos, tipo fósforo vermelho, fósforo branco, são substâncias simples. Aqui eu tô falando de uma substância molecular, né? Tipo, que é formado por carbono, hidrogênio, oxigênio e outros elementos. Certo. Mas entendeu, né? Já a alotropia se refere a um elemento químico só, né? Uma substância simples. Só carbono, só fósforo, tem do enxofre, né? O enxofre rômbico. Enfim. Vocês têm alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Isomeria plana. Todos ficaram claros para vocês? A de cadeia, de função, de posição, metameria e tautomeria? Pode continuar. Tudo certo. Tudo bem. Tá ótimo, obrigado. Então vamos lá. Vamos aqui para a isomeria espacial, tá? Que é a estereoisomeria. Eles pertencem ao mesmo grupo funcional. Ou seja, espacial lembra o quê? Do espaço, 3D. Então aqui eu vou ver a molécula na sua forma tridimensional. Então, o grupo funcional vai ser o mesmo, o tipo de estrutura, se é ramificada ou se é normal, se é aberta ou se é cíclica, é a mesma. A posição de cada insaturação, ou da ramificação, ou do heteroátomo é o mesmo, tá? A diferença aqui se dá na sua configuração, na configuração das moléculas, na disposição espacial, certo? Na sua vista tridimensional. E, no caso, por isso que o nome é isomeria geométrica, né? Geométrica dá aquela aspecto 3D, né? E quando é que ocorre essa isomeria geométrica? Ela ocorre em compostos cíclicos ou compostos com a ligação dupla entre carbonos, tá? Aí, quando é que isso ocorre? O que os compostos precisam ter o quê? Precisam ter ligantes diferentes presos a cada carbono da dupla. Como assim, professor? Aqui está um exemplo. Por exemplo, eu tenho esse meu primeiro carbono aqui. A condição de ter isomeria geométrica é que um dos ligantes dele aqui seja diferente ao seu outro ligante. Ou seja, R1 é diferente de R2. E assim vale para o segundo carbono. O R3 tem que ser diferente de R4, tá? Agora sim, o R1 pode ser igual a R3 ou então igual a R4, tá? A condição é entre os ligantes do próprio carbono. Essa é a condição. E para compostos cíclicos, aqui o exemplo que eu botei, né, cíclico, a mesma forma, tá? Um dos ligantes aqui do carbono tem que ser diferente do seu outro ligante. R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Fica meio confuso assim por letras, né? Vamos lá dar exemplos. Isomeria geométrica. Nossa, essa imagem está péssima, mas é do livro de vocês que eu peguei. No caso aqui, eu tenho a dupla, certo? Obedece a minha regra de ter uma dupla entre carbonos. E qual é a outra regra? Que o R1 seja diferente do R2. Ou seja, essa função aqui tem que ser diferente dessa. O CH3, ele é diferente do Sol com hidrogênio, né? Então, aqui tá beleza. Da mesma forma aqui, o CH3, ele tá diferente do hidrogênio. Então, tá beleza. Então, aqui eu tenho ou não tenho isomeria geométrica? Sim, eu tenho. Outro exemplo. O hidrogênio diferente do cloro. E da mesma forma do outro lado. Então, sim, eu tenho isomeria geométrica. Agora aqui, tá aqui, beleza. Eu tenho minha dupla entre carbonos. Show. Só que o meu ligante ao mesmo carbono, ele é igual ao outro ligante. Eles estão sendo ligados pelo mesmo carbono. Não, isso não pode acontecer. Então, aqui não tem isomeria geométrica, tá? Não pode acontecer, que eu digo, não obedece a isomeria geométrica.
Nesse outro aqui, mesma forma, eu tenho cloro e cloro. O R1 é igual a R2. Então, eu não... E da mesma forma do outro lado, né? Hidrogênio igual a hidrogênio. Então, eu não tenho isomeria geométrica, tá bom? Outro exemplo aqui. Traçando aqui uma linhazinha tracejada do plano. Mesma forma. O hidrogênio é igual ou diferente do segundo ligante aqui? Eu estou falando sempre em relação ao mesmo carbono, tá? Ele é diferente. Do outro lado, também é diferente. Então, eu tenho sim isomeria geométrica. Já nesse exemplo aqui, o hidrogênio é diferente do cloro, né? Ligado ao mesmo carbono. Até aí, beleza, tudo bem. Só que quando eu vou pegar o outro carbono, eu poderia muito bem ter escrito tipo hidrogênio aqui, né? Em cima e botado hidrogênio para baixo. Mas aí, o ligante ao carbono seria hidrogênio em cima e hidrogênio embaixo. Então, o meu R1 seria igual a R2. Então, isso não pode acontecer. Então, não apresenta isomeria geométrica. Um outro exemplo aqui. Beleza, tenho aqui uma dupla entre carbonos. E o meu ligante ao carbono é diferente ao segundo ligante aqui. Se é diferente, então tá tudo bem, beleza, obedeço. Da mesma forma do outro lado. E aqui já adiantando a isomeria cis e trans, que eu vou já falar para vocês. Vocês entenderam isso? Quando é que eu tenho ou não isomeria geométrica? Sim, sim. Pronto, então repetindo. Último exemplo aqui, né? Peguei um ciclo. Apresenta ou não apresenta? Aqui o CH3 é diferente do hidrogênio. Então, desse lado, em relação a esse carbono aqui, tá beleza. Vamos ver em relação ao outro. O CH3 é diferente do hidrogênio. Então, obedece, né? Então, eu tenho sim isomeria geométrica, beleza? Então, resumindo, repetindo. O meu ligante, em relação ao mesmo carbono, os ligantes têm que ser diferentes, tá? Se forem iguais, não tem isomeria geométrica, tá bom? Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Não, tá de boa. Show. Então vamos lá. Vamos lá para a configuração cis e configuração trans, tá? É uma nomenclatura, tá? A base de nomenclatura. Na configuração cis e trans, os isômeros são chamados de diastereoisômeros. Por quê? Porque eles não são a imagem no espelho um do outro. Na próxima aula a gente vai ver sobre carbono quiral, isomeria óptica, que são enantiômeros, que são um espelho do outro. Nesse caso aqui, são diastereoisômeros, eles não são imagem no espelho um do outro, tá bom? Então vamos lá. Eu peguei esses 4 exemplos aqui e vou explicar como é que funciona, como é que eu classifico uma molécula cis ou uma molécula trans. Vamos começar aqui pelo primeiro exemplo aqui, tá? A primeira coisa que eu faço sempre quando eu estou resolvendo questão é traçar um plano. Como é que eu faço para traçar esse plano? Eu traço uma linha pontilhada. Lembrando aqui que esse aqui não é uma ligação simples, tá? É uma ligação dupla. Se eu tenho uma ligação dupla entre carbonos, então beleza, eu obedeço, né? Se vocês quiserem revisar, eu botei direitinho a regrinha, tá? Que faz parte do slide. Então beleza, eu tenho carbono duplo. O que eu vou fazer? Eu vou separar o plano. Eu simplesmente traço uma linha tracejada, enfim, tanto faz, né? Aí, o que eu tenho? Eu tenho o hidrogênio e o CH3 aqui, da mesma forma, CH3 e hidrogênio aqui. Os ligantes, em relação ao mesmo carbono, são diferentes. Então, beleza, eu tenho isomeria geométrica sim. Aí, quando é que acontece? No mesmo plano, eu tenho hidrogênio e CH3. Agora, o hidrogênio, ele está do outro lado do plano, né? Assim como o CH3 está nesse plano aqui e do outro plano está o outro CH3. Ou seja, quando eu tenho esses ligantes em lados opostos, então a minha configuração é trans, tá? Não sei se eu fui claro nisso. Eu vou passar aqui para o cis, aí eu pergunto novamente. Então, vamos para o segundo exemplo. Mesma coisa. Eu pego e faço uma linha tracejada. Aqui é o meu plano 1, meu plano 2. Se os mesmos ligantes estiverem no mesmo plano, hidrogênio e hidrogênio aqui, eles estão no mesmo plano? Sim.
CH3 aqui, CH3 aqui. Eles estão no mesmo plano? Sim. Então, se eles estão do mesmo plano, ou seja, do mesmo lado, digamos assim, vamos parar de falar plano, né? Falar, simplificar. Se eles estão no mesmo lado, a configuração deles é cis, tá? Daí o nome, trans 2-buteno, cis 2-buteno. São as mesmas moléculas, mesma quantidade de carbono, mesma quantidade de hidrogênio. O que muda é a sua configuração espacial. Uma é trans e outra é cis. Pô, vocês entenderam o que é cis e trans? Acho que ficou confuso. Sim, professor, deu para entender. Beleza. Pegando o exemplo aqui de baixo, né? Aqui eu fui no composto de cadeia aberta, né? Que tem a ligação dupla entre os carbonos. Quando é cadeia fechada, tenho aqui meu carbono aqui e meu carbono aqui na ponta, né? A mesma coisa. Traço, faço uma linha tracejada. Perdão, não está muito reto, né? Mas eu não sei como é que deixa esse negócio reto. E pronto. O hidrogênio, com o hidrogênio aqui, eles estão no mesmo lado ou em lados diferentes? Mesmo lado, né? Estão no mesmo lado. Assim como o cloro está do mesmo lado aqui do outro cloro. Então, se é mesmo lado, configuração cis. Aqui, no último exemplo, mesma forma. Faço uma linha tracejada. E agora, o hidrogênio, ele está no mesmo lado que o outro hidrogênio? Não. O cloro está no mesmo lado que o outro cloro? Não. Eles estão em lados opostos. Então, configuração trans. Beleza? Aí, essa configuração serve na nomenclatura, tá? Eu coloco sempre cis ou trans no começo da nomenclatura da molécula. Vocês têm alguma dúvida? Eu vou sempre ficar interrompendo aqui, tá? Vocês têm alguma dúvida de boa? Não, Tudo ok. Tá ok. Vamos lá. Essa aqui, eu botei essa molécula aqui. Nesse plano aqui, ela é cis ou é trans? Eu posso fazer uma linha tracejada aqui, mas eu acabei não fazendo. Mas alguém pode me responder se ela é cis ou é trans? Dessa forma que está aqui? cis. Isso, exatamente. Só que ela pode ser desenhada de duas formas. Aqui ela é cíclica, né? Aqui são 4 carbonos. Então posso fazer um quadrado, né? Isso vocês já viram antes. Aí eu posso desenhá-las desses dois modos aqui. Elas são isômeros, uma da outra. O que significa essa linha aqui preenchida? Significa, lembrando que a gente está falando de isomeria espacial. Então a gente está falando de uma molécula em 3D, certo? Então como se a gente visse ela aqui na nossa frente, certo? Se a gente pudesse assim, pegar do papel e botar aqui ela, que nem o Homem de Ferro faz no seu programa. Aí a gente vai ver ao redor da molécula a sua configuração espacial, né? Então, o que significa essa linha aqui preenchida? Significa que esses dois cloros, eles estão saindo do plano, eles estão em nossa direção. Não sei se vocês estão me vendo na webcam, mas eles estão na nossa direção, vindo para a gente, vindo para cima da gente, digamos assim. Ou seja, eles estão do mesmo lado, tá? Já adiantando, mesmo lado, né? Assim, né? E esse segundo aqui tem essa linha preenchida, ou seja, o cloro está vindo na nossa direção, saindo do papel, digamos assim, ou da tela. E o cloro, quando eu tenho uma linha tracejada, quer dizer que o meu ligante está entrando no papel, quando me referindo à prova, né? Ou então na nossa tela, no momento aqui da aula, né? Como se o cloro estivesse entrando, tá? Estivesse distanciando. Então, se eu tenho os dois ligantes aqui para cima, vindo para mim, quer dizer que a minha configuração é mesmo lado, configuração é cis, tá? Agora, se eu tenho um cloro vindo para cá e o outro cloro entrando, eles estão em lados opostos. Se estão em lados opostos, a configuração dele é trans, tá? Isso aí cai em prova, tá? Tipo, tem muita questão que tem isso, de ficar com a linha preenchida ou se ficar com a linha pontilhada, tá? Apesar daqui eles estarem no mesmo lado, mas a gente tem que imaginar a molécula no formato 3D, tá? E por isso que para diferenciar ele bota a linha tracejada aqui, dando a característica de trans. Vocês entenderam?
Você pode explicar só mais uma vez, por favor? Na hora. Vamos lá. Aqui, esse desenho aqui se refere a essa molécula aqui, né? Essa primeira aqui, a 1,2 de clorociclobutano, que é uma cadeia cíclica, né? Cadeia fechada aqui. Como é que eu posso representar uma cadeia fechada? Eu posso não colocar os carbonos, né? Porque cada quina das linhas representa um carbono. Então, eu posso representar por esse quadrado e as ligações cloro, que são essas ligações cloro aqui de baixo, tá? Sendo que isso aqui é uma fórmula de representação, tá? Eu poderia muito bem botar o cloro... Cadê meu mouse? Sumiu. Pronto. Botar lá para cima, mas não. Ele quis utilizar desse desenho aqui 3D. O que significa esse desenho? Quando eu estou com essa linha, vamos supor que é tipo uma linha, tá? Quando eu estou com essa linha preenchida de preto ou pintada de alguma outra cor, quer dizer que as moléculas, os ligantes, estão saindo do plano. Ou seja, é como se eu tivesse pegado essa molécula aqui e jogado assim. Aí eu estou vendo ela aqui, ó, 360 graus, estou vendo ela em 3D. Quando eu estou de frente para ela, eu estou vendo que os dois cloros delas, eu estou pegando o primeiro exemplo aqui, tá? Os dois cloros delas estão vindo na minha direção. Ou seja, o que está mais perto de mim? O cloro, as duas ligações de cloro e depois a molécula aqui atrás de mim, tá? Eu estou vendo primeiro o cloro, depois os 4 carbonos aqui atrás. É isso que eu estou vendo. Quando eu estou com essa linha preenchida, é como se ele viesse na minha direção, saindo do plano, né? Já nesse desenho aqui, eu joguei aqui. Estou vendo a molécula 360 graus. O que eu fiz aqui foi girar ela. Estou vendo ela aqui, toda ela. Agora eu vou parar a molécula. Eu tenho essa linha preenchida saindo do plano, ou seja, vindo na minha direção. Então a primeira coisa que eu vejo é o cloro. Logo aqui atrás dela, eu vejo meus 4 carbonos. E atrás dela aqui, dos 4 carbonos, eu vejo esse outro cloro. Como é que eu sei que esse cloro está atrás ou na frente? Nessa representação aqui. Se está com a linha preenchida, ele está é a primeira coisa que eu vejo. Ele está vindo na minha direção. Se eu estou com a linha tracejada, é a última coisa que eu vejo. Ele está entrando no plano. Saindo do plano, vindo na minha direção, linha cheia, linha tracejada, entrando no plano, se afastando de mim. Se eles estão no mesmo lado do plano, essa primeira molécula, a configuração dela é cis. Agora, se tem um carbono vindo na minha direção e a outra se distanciando, essa configuração é trans. Deu para entender ou não? Pronto, professor, entendi. Muito obrigado. Certo. Mas se não tiver entendido, sem besteira, tá? Pode perguntar de novo. Não, entendi. Show, então. Como é teu nome? Bianca. Bianca. Tá bom, Bianca. Qualquer coisa pode perguntar. Então vamos passar aqui para frente. Propriedades físicas de isômeros geométricos. Eu peguei como exemplo aqui esse 1,2 de cloroeteno. Gente, pelo amor de Deus, eu tô suando e muito. Quanto é que tá fazendo aí, hein, Sobral? Tá mais friozinho, porque aqui em Fortaleza tá quente. Não, se eu ligar o ventilador vai atrapalhar o ar. Tá, peguei esse exemplo aqui, 1,2 de cloroeteno. Tá aqui os exemplos. Fiz uma configuração cis aqui e trans aqui, tá? Aí aqui eu vou relembrar a fila de eletronegatividade que eu falei para vocês na aula passada. Vocês lembram na frasezinha? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Uma frasezinha boba, mas é boa para se decorar. Aqui com essa frase eu posso ver os momentos de polos. É aquilo que eu falei na aula passada sobre polaridade, quando é que a molécula é polar ou quando é apolar. Quando é apolar é porque a soma vetorial é 0, né? Ou seja, as setinhas se cortam. Quando ela é polar é porque a soma vetorial é maior que 0, tá? Não tem como cortar. Aí a molécula é polar. Então vamos lá. Eu tenho um carbono aqui e o cloro aqui. Na fila de eletronegatividade, onde é que eles estão? Carbono aqui, cloro bem aqui. Vocês veem que o cloro é bem mais eletronegativo do que o carbono. Então, o que o cloro quer? Se você perguntar assim, cloro, tu quer o quê, mano?
eu quero roubar elétron, velho. Eu sou muito eletronegativo, o meu negócio é roubar elétron. Então, eu tô ligado a quem? Eu tô ligado ao carbono. Então, meu sonho é pegar o elétron do carbono, tá entendendo? Ah, qual é o teu sonho, Cloro? Pegar o elétron do carbono. Então, a tendência é que os elétrons do carbono vão pro cloro. Então, eu tenho uma setinha nesse sentido aqui, tá? Que é aquele lance dos vetores, mais conhecido como setinhas, que eu falei na aula passada. Da mesma forma que aqui embaixo. O cloro é doido para pegar o elétron do carbono. Então, a setinha vem aqui para baixo. Vocês veem aqui que eles se anulam, né? Tá um puxando para cá e outro puxando nessa outra diagonal. Então, eles se anulam, certo? Eu posso cortar. Quer dizer, o que isso quer dizer? Quer dizer que o meu momento de polo, não se assuste com essa letrazinha aqui, viu? Essa letrazinha é o chamado Mi resultante. É o momento de polo resultante. Ele é nulo, ou seja, se ele é nulo, ele é igual a zero. Se ele é igual a zero, a minha molécula é apolar. Isso lembrando da última aula que a gente teve, tá? Vocês têm dúvida nisso? Vocês lembram disso? Já. Vocês se recordam disso? Sim. Tá bom. Vou acreditar. Mas tem minha aula também gravada, tá? E qualquer coisa, dúvida de questão, podem falar comigo. Já nessa segunda molécula aqui, mesma coisa, né? É a mesma molécula. Então, a setinha vai nessa direção aqui, do carbono para o cloro. E da mesma forma desse outro lado aqui, do carbono para o cloro. Nesse caso aqui, o meu vetor resultante, ele não é zero, tá? O vetor resultante puxa aqui para cima. Então, o meu momento de polo resultante, ele é maior que zero, tá? Lembrando sobre as propriedades físicas e químicas da aula passada. O que eu falei sobre as forças intermoleculares? Resgatando essa imagenzinha que tinha na aula. Quanto maior a minha força, maior vai ser meu ponto de fusão e ebulição. Isso aí é simples, né? De pensar assim, ó, só pensar assim, caraca, quanto mais forte a minha molécula aqui, eu tenho que fornecer uma energia maior para ela poder se evaporar, por exemplo, entendeu? E quais são as ligações mais fortes? Ligações de hidrogênio. E as mais fracas? É a dipolo induzido. E a dipolo induzido só ocorre entre moléculas apolares. Apolares, tá? No caso, nesse primeiro exemplo aqui, se essa molécula é apolar, quer dizer, então, que o meu ponto de fusão e de ebulição dela é menor. Vocês concordam? Ou seja, com isso eu tiro a conclusão que as minhas moléculas trans, em relação a cis, elas têm um ponto de fusão e ebulição menor, tá bom? Então, em resumo, quanto maior o meu momento de polar resultante, maior a polaridade da molécula e, por sua vez, maior o ponto de ebulição. Então, vamos por parte. Se o momento aqui é zero e aqui é maior que zero é maior que zero, né? Então, Opa, ficou confuso o que eu disse, né? Mas o que eu quis dizer é que, tipo, se é maior que zero, vamos supor, é 2, 3. Esse 2, 3, ele é maior que o número zero, né? Então, quanto maior ele é, a polaridade da minha molécula é maior. Aqui tanto é que vocês viram que aqui é apolar e essa molécula aqui é polar já. Maior polaridade da minha molécula e, por sua vez, maior ponto de ebulição. Em resumo, pense que o ponto de ebulição da molécula cis, no caso essa aqui, é maior que o ponto de ebulição da molécula trans. Vocês entenderam? Sim, professor. Show de bola. Então vamos lá passar. Aqui eu botei um exemplo, né? Isomeria geométrica no 1,2 de metilciclopentano, que é essa molécula aqui. Eu escrevi ela tanto na forma cis, traçando a linha bem aqui, né? Como na forma trans, mesma forma aqui. No caso, a gente tem aqui, ó, a gente já forneceu a tabela. Vocês observem que o ponto de ebulição aqui, ó, do cis, ele é maior que o do trans. 99 é maior que 92. Isso a gente comprova, né? Que a molécula cis, o ponto de ebulição e de fusão também, vale, é maior que o da molécula trans. Aí você, Yuri, mas está aqui 120. Não, mas é menos 120. Menos 120 é menor que menos 62, tá? Aquele lance da plano cartesiano, digamos.
Então, só para comprovar que o ponto de ebulição da molécula cis é maior que o ponto de ebulição trans. Só que, em resumo, a gente tem as mesmas moléculas, só que as nossas propriedades físicas são diferentes, tá? Só que, como tudo na vida, existem as exceções, né? Só para dar raiva. Existem algumas moléculas que no seu arranjo espacial, no seu arranjo cis, principalmente, por terem hidroxilas perto uma da outra, ocorre uma desidratação intramolecular, ou seja, eu retiro água de dentro da molécula e eu dou origem a um anidrido. Como assim, Yuri? Vamos lá, o exemplo do ácido butenodioico. Tá bem aqui. Se vocês fizerem assim com a cabeça, dobrarem aqui, vocês estão vendo aqui o carbono. Ó, isso aqui não é uma cadeia cíclica, tá? Não é uma cadeia cíclica. O carbono tá bem aqui, ó, a dupla do carbono. Então eu traço o plano nesse sentido aqui. Sempre horizontal a dupla. Traço bem aqui. Aí vocês vão ver que eu tenho hidrogênio e hidrogênio do mesmo lado. Então essa aqui é a molécula cis, né? E essa mesma função eu tenho do outro lado. Só que vocês observam que as hidroxilas desses dois aqui, eles estão bem próximos. E se eles estão próximos, isso torna a molécula instável. Se a molécula está instável, o que vai acontecer? Eu vou perder água. A molécula vai perder água. Ou seja, eu pego o OH aqui, uma hidroxila aqui, com o hidrogênio da outra. E o H2O é liberado e o meu oxigênio se liga diretamente ao carbono aqui. Entenderam? Perdeu água, aí formou um anidrido. H2O foi-se embora, sobrou só o oxigênio e recompôs. Entendeu? Já nesse exemplo aqui é a molécula trans, né? Eu faço a linha tracejada aqui e eu vejo que o hidrogênio está do outro lado, assim como esse grupamento aqui está do outro lado. Por isso que a configuração é trans. Cis e trans. E por causa disso, normalmente seria o quê? O ponto de ebulição da cis seria maior que o ponto de ebulição da trans. Só que nesse caso aqui, as propriedades físicas são alteradas, como a gente pode ver comprovar na tabela. O ponto de fusão do ácido maleico, que é cis, ele é menor que o ácido fumárico, que é trans. Só que eu tinha dito para vocês, né, que a molécula cis, o ponto de ebulição da molécula cis é maior do que a trans. Só que tem algumas exceções, algumas particularidades. Se ocorrer essa desidratação, as minhas propriedades físicas são alteradas, tá bom? Aqui é uma exceção, tipo, nem vale a pena se prender a isso, não. Gente, eu tô falando muito rápido, ou tá bom o ritmo? Tá bom, Rita. Tá bom. Tá bom, né? Calma logo. Tá bom. Então vamos aqui continuar. E a última configuração aqui é a configuração ZOE. A configuração ZOE é parecida com a cis e trans, só que ela é utilizada quando os carbonos da dupla, quando os ligantes dos carbonos da dupla, em conjunto, eles têm ligantes diferentes, tá? É só para evitar impasses na nomenclatura cis e trans, porque às vezes dá para dizer que é cis e trans, mas às vezes não dá. A gente utiliza a nomenclatura Z e E. Ou seja, vamos observar esse exemplo aqui. Beleza, eu tenho aqui meu carbono fazendo uma dupla com outro carbono. O R1 é diferente do R2, lembra? Então obedece, então tem sim isomeria geométrica. Só que os meus ligantes são diferentes. Aí fica uma putaria, né? E aí, como é que é aqui? Como é que eu sei onde é o que é cis e o que é trans? Tipo, porque o hidrogênio não tá do mesmo lado, não tem outro hidrogênio para comparar. Não tem outro cloro aqui também para comparar. Então, por causa disso, foi criada essa nova nomenclatura, que é a configuração Z e E. Meu Deus, que calor. Lembrando, então, nesse caso, todos os ligantes dos dois carbonos da ligação dupla são diferentes. Cloro, aqui é hidrogênio, aqui é CH3, aqui é bromo. Então, não dá para utilizar a nomenclatura anterior. Lembrando que isso aqui continua, tá? Se um dos meus ligantes for igual ao que está ligado ao mesmo carbono, eu não tenho uma isomeria geométrica, tá? O R1 tem que ser diferente do R2, o R3 tem que ser diferente do R4. Vocês entenderam? Fica meio confuso, né? Eu vou sintetizar aqui e dar exemplo. Esse slide aqui ficou maior, mas é só porque
repetindo, né? Eu quero que quando vocês forem ver os slides, se tiverem tempo para assistir a aula novamente, né? Botei na velocidade 1,5, 2 do YouTube, sucesso, né? Se não, você já tem uma grande noção pelo slide, tá? Então, como é que funciona? A gente identifica, primeiro de tudo, a gente tem que identificar o número atômico de cada ligante, tá? A partir do número atômico de cada ligante, eu vou fazer uma prioridade, uma ordem de prioridade. Quem é que tem prioridade? O que tiver maior número atômico, tá? E a gente vai usar o Z quando? O Z a gente vai usar quando os dois ligantes de maior número atômico estiverem do mesmo lado do plano. E o E, a gente utiliza o E, quando os dois ligantes de maior número atômico estão em lados opostos, tá? Planos opostos. Ah, como assim? Vamos lá. É fácil, gente. Isso aí é meio parecido com cis e trans, tá? Mas não é mesmo, não confundam. Esse exemplo aqui. Eu tenho esses dados. A gente não precisa saber decorado os números atômicos dos elementos. Óbvio que o hidrogênio a gente tem que saber. Tipo, o hidrogênio é 1, assim como sua massa molar é 2, né? O carbono não é 12, tá? 12 é a massa molar. O número atômico do carbono é 6. E aqui o bromo é 35. Mas normalmente a questão dá essa informação, tá? Então, peguei esse exemplo aqui. O que é que eu vou fazer? Tá aqui, C, dupla C, beleza. Ligantes diferentes aqui em relação ao mesmo carbono. E aqui do mesmo jeito, então beleza. Eu tenho isomeria geométrica. Só que aí eu vou botar o número atômico de cada ligante. Normalmente é imediatamente ligado ao carbono, ou seja, o carbono está ligado ao outro carbono. Então o número atômico daqui é 6. Do hidrogênio é só 1. Quem é a prioridade? Quem tem maior massa, maior número atômico, quer dizer. Se aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 1, quem é que ganha? Quem é a prioridade? É aqui, né? Onde eu circulei. Em relação ao outro carbono, eu tenho o carbono aqui que é 6 e o bromo que é 35, que é ser chibatado, né? Então, quem é que ganha na prioridade? Quem tem maior número atômico. Então, quem é que ganha aqui? O bromo. Então, circulei aqui. No caso, essa molécula é o quê? Z, tá? Z quando eles estão do mesmo lado. Então, é Z e eu faço a nomenclatura da molécula. Nesse exemplo aqui, mesma forma, eu já sei os números atômicos de cada um, né? Em relação a esse carbono, quem é que ganha? CH3 ou H? CH3, né? Maior número atômico. Em relação a esse outro segundo carbono aqui, quem é que ganha? CH3 ou boro? Como a gente viu antes, o boro, né? Que é o número atômico 35. No caso aqui, eles estão em lados opostos, tá? Lados opostos. Quando é lados opostos, eu utilizo o E. Mas tem um bisuzinho, sabe? Tá aqui a nomenclatura, o E. Tem um bisuzinho assim para vocês nunca mais esquecerem, tá? Quando eu falo Z, esse Z vem de juntos, tá? E o E de separados. Então, aqui eles estão juntos no mesmo plano. É ridículo, eu sei, mas de fato ajuda a não esquecer. Eles estão juntos, nomenclatura Z. Aqui eles estão separados. Esse E dos separados é a configuração dele. Tá? Juntos, separados. Vocês têm alguma dúvida? Beleza? Tudo ok. Professor, Oi, pode falar. no H3C, né, a gente tem que somar o número atômico do hidrogênio e do carbono? Depende. Tipo assim, quando ele... Normalmente a gente pega o átomo que está imediatamente ligado ao carbono da dupla. Eu até coloquei aqui, ó. Átomo imediatamente ligado ao carbono da dupla. Só que quando ocorre um empate, por exemplo, vocês vão já ver aqui, acho que, se eu não me engano, no próximo slide. Se ocorre esse empate, eu somo com os outros, entendeu? Com o que está fazendo a ligação. Somaria com o hidrogênio, no caso. Tá entendendo? Entendi. Eu acho que já é esse... Pronto, tá aqui, ó. Em caso de prioridade, de empate de prioridade, quer dizer, como é que é feito o desempate? Ele é feito priorizando o ligante de maior grupo. Ou seja, tem o maior grupo, consequentemente tem o maior número atômico. Como assim? Ó, nesse exemplo aqui, não sei porque minha seta some. Nesse exemplo aqui, beleza, carbono, dupla carbono.
Em relação a esse carbono aqui, quem é que ganha? O CH3, né? Beleza. Agora, em relação a esse carbono aqui, esse segundo, vocês concordam que esse carbono está ligado a outro carbono e aqui também está ligado a outro carbono? Como eu falei anteriormente, eu pego o átomo que está imediatamente ligado ao carbono da dupla. Só que aqui, no caso, empatou. No caso aqui, empatou, né? Tá carbono com carbono. Então, o que é que eu faço? A minha prioridade vai ser o de maior grupo. No caso, o de maior número atômico. Daí eu somo, entendeu? Quem foi que fez a pergunta agora, anteriormente? Foi eu. Pronto, tu entendeu, né? Sim. Pois beleza. Então, quem é que ganha aqui? O segundo carbono é esse grupamento aqui. E aqui são os dados da questão, tá? Normalmente eles dão um número atômico. E desse outro lado aqui, quem ganha é esse aqui. Eles estão juntos. Então, é Z, né? Aí, aqui os ligantes se repetem, tá? Então, aqui ganha desse lado. E em relação ao primeiro carbono, quem é que ganha aqui? Estão separados. Eu utilizo a letrinha E. Outro exemplo aqui. Eu tenho aqui esse composto cíclico. Aí, eu tenho o cloro aqui e tenho o carbono aqui. O cloro, vocês veem que ele é 17. E o carbono é 6, né? Então, quem é que ganha? O cloro, né? Tem maior número atômico. Aqui eu já não vou somar, por quê? Porque eu sempre pego a referência ao átomo que está imediatamente ligado ao carbono. Aqui eu nem preciso, não teve esse empate. Então, eu pego o de maior número atômico, que é o cloro. Em relação ao outro carbono, entre o hidrogênio e o CH3, quem que ganha? O maior número atômico é o carbono, né? Que é 6. Porque o hidrogênio é só 1. Aqui eu estou juntos, né? Z. Desse outro lado aqui eu só inverti. Cloro ganha aqui desse lado. Em relação ao segundo carbono, o CH3 ganha daqui. Eles estão separados. Nomenclatura é. Pronto, gente. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida da matéria? Tudo certo. Beleza. Então, vamos aqui resolver umas 4 questõezinhas, tá? Questão primeira. Acho que essa aqui talvez seja a maior. Considere a nomenclatura e o PAC. Aqui lembrando que no Enem não cai assim, né? Tipo, quais são as alternativas verdadeiras. 1 e 2, 3 e 4, outros vestibulares. Mas ela é muito legal da gente revisar o conteúdo. Considere a nomenclatura e o PAC dos seguintes hidrocarbonetos. Aí ele deu aqui esses 5 e perguntou qual que são compostos isoméricos. Ou seja, quais desses aqui, tem 2 desses aí que são isômeros. O que faz uma molécula ser isômera? Ter a mesma fórmula molecular, né? Mesmo número de carbonos, hidrogênios e oxigênios, por exemplo, mas a sua disposição é diferente. Então, vamos lá. A gente aqui, para fazer, não tem outra. Tem que desenhar, tem que botar cada uma. Mas acho que vocês já estão craque nisso aí, né? No primeiro aqui, metilciclobutano. Eu fiz aqui no papel só para lembrar, né? Eu posso fazer, se é um ciclo, but, 4 carbonos. Um ciclo de 4 carbonos. E depois eu vou inserir um metil nele. Como só tem um metil, não importa o carbono, pode ser qualquer um. Nesse caso aqui, eu botei o metil aqui embaixo. Eu não sei porque diabos não ficou branco, tá? Mas enfim. Fazendo aqui a contagem dos carbonos e hidrogênios. Fica C5, 4 aqui, mais um aqui. C5H10, fazendo a contagem. O segundo, 3-metilpentano. Como é que eu desenho aqui? Pentano. Esse pente, 5 carbonos, o an, ligação simples. Então, eu posso fazer nas barrinhas, né? Que eu quando eu resolvo prova, faço normalmente assim. Lembrando que cada extremidade, cada quina é um carbono, tá? Acho que vocês lembram disso. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E no terceiro eu tenho um grupamento metil. 1, 2, 3. Então, botei o metil aqui para cá. Se alguém não compreendeu, eu fiz da fórmula também mais comum, né? Tá aqui os 5 carbonos. E no terceiro tem um grupamento metil. Lembrando que o carbono faz 4 ligações, né? Aí eu só preenchi com os hidrogênios. Qual é a fórmula molecular desse composto? C6H14. Não é isômero do primeiro, né? Então, 1 e 2 nem
Nem tem nos itens, né? O terceiro, pentano. Pentano é o mais fácil, né? 5 carbonos. Pente de 5, o AN, ligação simples. Então, faz lá 5 carbonos, ou então dessa forma aqui. Qual é a fórmula molecular? C5H12. Desculpa, gente, já vai fazer 1 hora, né? Eu vou tentar acelerar aqui, tá? No 4, ciclo hexano. Se é ciclo, a minha cadeia é fechada, né? Cadeia cíclica. E o X de 6 carbonos. Eu posso fazer assim, né? Cada aqui num carbono. Ou eu posso desenhar assim, desse jeito também. Desenhei dos dois jeitos. Qual é a fórmula molecular? C6H12. E o pente 2Eno. Pente de 5, esse EN tem uma ligação dupla agora, hein? Onde é essa ligação dupla? No carbono 2. Então, vamos lá. Faço 5 carbonos, da mesma forma que eu fiz aqui no exemplo 3, só que a minha ligação dupla é no carbono 2. Primeiro carbono, segundo carbono. Tá aqui a ligação dupla. Posso desenhar desse jeito também, né? Fazendo normal. A ligação dupla aqui no segundo. Primeiro, segundo. Qual a fórmula molecular? C5H10. Agora me digam aí. Quem são os compostos isômeros? Alguém pode responder? 1 e 5. Beleza, 1 e 5, né? Então, item B. Desculpa, C. Beleza? Alguém teve alguma dúvida? Vou interpretar como não. Vamos lá. Dando um gás aqui. Os nitritos são usados... Tá aqui, ele deu essas duas moléculas. Essas nitrosamidas são isômeros de... eu pulei o enunciado, tá, gente? Mas é porque, tipo, o Enem é muito tempo, né? Se eu ler o enunciado e ver que dá pra resolver... Se eu ver a pergunta aqui, né? E dá pra resolver sem ler, então tá, beleza. Economizei tempo para a minha próxima questão. Ele disse aqui que são isômeros. Então, eles têm o mesmo número de carbonos, de hidrogênios, de oxigênios e de nitrogênio, pelo que eu estou vendo aqui. Que eles têm. O primeiro é escrito dessa forma e o segundo dessa forma aqui. Eu vou reescrever esse segundo composto aqui, tá? Reescrevi na folha de papel. O, dupla N, N, não sei o quê. Aí CH2, CH. CH2, CH. Aí tem CH3 duas vezes, né? Ou seja, quer dizer que eu tenho 2 metil. Então, eu vou ter 2 metil na extremidade. Primeira, na extremidade aqui, na extremidade aqui. A mesma coisa acontece embaixo, tá? Então, eu vou ter metil aqui na extremidade e metil aqui na extremidade. Ou seja, a minha molécula aí vai ser ramificada, tá? Agora, a minha primeira molécula, vocês veem aqui que ela não é ramificada, concordam? Elas é uma cadeia normal, não é ramificada. Então, acho que foi minha primeira classificação. Qual é essa isomeria? É de quê? De cadeia, de posição, de fusão ou tautomeria? Alguém pode me dizer? Cadeia. Cadeia, beleza, né? Porque, como eu disse, de cadeia é o tipo de cadeia. Se ela é aberta, se ela é fechada. Se ela é aberta, se ela é fechada. Se ela é normal, se ela é ramificada. No caso aqui, essa primeira é normal e essa segunda aqui é ramificada, pelo desenho aqui que eu fiz. Então, a resposta A, cadeia. Alguém tem alguma dúvida? Não. Beleza. Terceira. Atualmente, parece que a química vem seduzindo as pessoas e tem se observado um número cada vez maior de pessoas portando tatuagens que remetem ao conhecimento químico. As figuras a seguir mostram duas tatuagens muito parecidas, com as correspondentes imagens tatuadas mais bem definidas abaixo. Então tá aqui, eu tenho minhas duas moléculas. As imagens apresentam duas formas estruturais que correspondem a dois... E vamos lá. A minha fórmula molecular das duas é C8H11NO2. Elas são isômeros entre si. Desenhando aqui a primeira molécula aqui da esquerda, eu tenho assim. Eu vou começar a contagem do carbonos com a minha função aqui, né? Então, no meu carbono 1 e 2, eu tenho hidroxila. E no meu carbono 4, eu tenho o resto dessa função aqui. O resto da cadeia aqui, né? Na segunda molécula, apesar dela ter mudado assim o formato, ela continua a mesma coisa. Por quê? Porque no meu carbono 1 e no meu carbono 2, eu sigo tendo hidroxila, eu sigo tendo o benzeno aqui, o anel aromático, sigo tendo também, mantenho. E no meu carbono 4 eu tenho o resto da cadeia.
assim como na primeira molécula. Bom, então, elas aí, na realidade, elas são isômeros entre si ou não são isômeros? Porque para ser isômero, beleza, eu preciso ter a minha fórmula molecular, mas ela não é de cadeia, porque as duas são desse jeito, tem essa parte fechada, a parte aberta. Elas não são de posição, porque os grupamentos de hidroxila estão no mesmo número de carbono. Elas não são metameria, não são de função, que preserva as mesmas funções orgânicas. Não são mais o que? Tautomeria, também não é. Então, elas não são isômeros entre si. Elas simplesmente são duas formas de representar o mesmo composto. Então, qual item que a gente marca? O item B. Vocês entenderam isso? Beleza. Nenhuma dúvida, né? São apenas duas formas de representar o mesmo composto, tá bom? Vamos lá, para a última. E liberar vocês, né? O ácido pentanóico, não sei o que. Ácido pentanóico. De acordo com sua forma estrutural, seu isômero correto é o... Vamos lá. Qual é a forma estrutural do ácido... Aliás, perdão. A forma estrutural está aqui. Qual é a forma molecular? Fazendo a contagem. C5H10O2. Para eu descobrir qual é o isômero, eu tenho que realmente escrever uma por uma e para achar sua forma molecular. Então vamos lá, para o item A. Propanoato de etila. Lembrando que essa nomenclatura OAto de taranã, ila, é um éster, né? Eu escrevo assim, propanoato, 3 carbonos aqui do lado esquerdo, o éster e o et de 2 carbonos aqui na direita. Propanoato de etila. Forma molecular... Professora, você pode voltar na outra questão lá? Na hora. Pronto. Porque a posição tá diferente, não altera em nada, não? Aonde? Aqui, ó. Uma tá embaixo e a outra tá pra cima. Pois é, mas não, não é... Pronto, é porque assim, a posição muda em relação à contagem de carbonos, né? Para eu enumerar uma cadeia carbônica, eu não começo com a função? E eu vou, por exemplo, botei um aqui, eu vou aqui para baixo? Não vou aqui para baixo, porque a minha prioridade são as funções, né? Então, eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Da mesma forma aqui do outro lado. Começo aqui, 1, vou para o 2, vou para o 3, vou para o 4. Não muda a posição, por quê? Porque a minha hidroxila, nas duas situações, estão ligadas ao mesmo número do carbono. Está ligado ao número 1, carbono de número 1, e está ligado ao carbono de número 2. E o resto da cadeia está ligado ao carbono de número 4. Tanto aqui como aqui. Tu entende que parece que a posição está diferente. Só que quando eu vou enumerar os carbonos, é a mesma coisa. Entendeu? Eu achei que a posição do radical interferisse em alguma coisa. Mas tudo bem. Não, mas espera. O radical, tu diz, é essa parte aqui, né? Essas 3 bichinhas com o a pontinha. NH2. Pronto, mas ele interferia sim. Só que, tô observando aqui, ele tá ligado ao mesmo número do carbono. Carbono 4, tá entendendo? Eu acho que é a pontinha aqui que tu tá falando, né? Que aqui tá essa curva e aqui tá aqui, é isso? NH2. Foi só formas distintas. A posição não muda, entendeu? Eu não tô mudando de carbono, tá entendendo? Aqui continua o meu grupo amina aqui ligado ao último carbono daqui e minha amina daqui tá ligada ao último carbono daqui, tá entendendo? Entendi. Beleza. Sim, certo. Na 4, né? Propanoato de etila. Eu fiz aqui a fórmula estrutural. Qual é a fórmula molecular? C5H10O2. Olha só que sorte. A gente já achou que o isômero do ácido pentanóico é a letra A, propanoato de etila. Mas digamos que por algum motivo você deixou A por último. Então você faz uma por uma, né? Etox, propano. Etox, lembrando que a nomenclatura disso aqui é um éter, né? Porque tem um ox aqui. O que vem antes, na esquerda, et de 2 carbonos, primeiro e segundo carbono. Propano, que vem depois, de 3 carbonos. Etox, propano. Relembrando a nomenclatura, né? Com a forma molecular, C5H12O. Item C, 3-metilbutanal. Tenho aqui o but de 4 carbonos. Al, esse sufixo que significa que eu tenho um aldeído, ou seja, dupla O com H.
E no meu terceiro carbono, eu tenho um grupamento metil. Lembrando que eu começo a contar da função, né? Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, metil. Fazendo a fórmula molecular, contando, quer dizer, C5H10O. Item D, pentan 2-ona. Ona, a função orgânica é cetona, né? Então, eu faço 5 carbonos com a cetona. 5 carbonos, sendo que a cetona está no carbono 2. 1, 2. Cetona está aqui, a dupla O. Fazendo a fórmula, contando, quer dizer, os elementos, a fórmula molecular é C5H10O. Ou seja, C e D, eles são isômeros entre si. Mas a questão pede qual é o isômero da questão da molécula que ele deu, que é C5H10O2, que é a letra A, né? Como a gente já achou. Resposta da questão, letra A. Pronto, gente. Vocês entenderam? Tem algum... Não saiam, tá? Vocês têm alguma dúvida? Entenderam? Querem perguntar alguma coisa? Tudo ok. Podemos finalizar a aula?